Boa tarde, o Band Cidade Entrevista deste sábado vai falar sobre as ações da Defensoria Pública no Amazonas. O nosso convidado é o Defensor Público Geral, Dr. Ricardo Trindade. Boa tarde, obrigado por ter aceito o nosso convite. Nós que agradecemos. Doutor, a Defensoria Pública do Estado vive um momento especial prestes a chamar os novos concursados, que vai marcar o início efetivo da presença da Defensoria no interior do Estado. Exato. O nosso concurso público foi iniciado em fevereiro deste ano, ele já está praticamente concluído, já se encontra na terceira fase, que é a fase meramente classificatória, de provas e títulos, e a intenção é de que sejam chamados 71 candidatos, inicialmente 35, depois 36, e todos esses candidatos que deverão iniciar a carreira pela quarta classe, obrigatoriamente, por força da nossa lei orgânica, eles deverão atuar nas comarcas do interior que hoje realmente se encontram desassistidas. Nós não temos atualmente nenhum defensor público nas comarcas do interior. Então, de fato, com esse concurso público, nós poderemos, pela primeira vez, digamos assim, estar atendendo de modo bem amplo a população carente do interior do estado do Amazonas. Qual que é o papel do defensor público? O papel do defensor público é exatamente atuar em prol, fazer a defesa jurídica integral e gratuita do carente. Então, todo aquele cidadão considerado carente que necessite ingressar com alguma ação em juízo e ele não tenha condições de pagar um advogado, então ele procura o defensor público e, através do defensor público, ele poderá ingressar com ação em juízo sem pagar custas processuais e honorários advocatícios. Então, o papel básico é esse. Mas a Defensoria Pública, independente de atuar em juízo, ela atua também muito de maneira conciliatória, de modo a procurar conciliar as partes, até mesmo para evitar ações demoradas nos nossos tribunais, que, como nós sabemos, todos já estão lotados de ações demoradas. Então, a Defensoria ela exerce um papel também muito importante no sentido de conciliar as partes, tentar resolver a situação, celebrar acordos para que sejam homologados e esses acordos surtam efeitos. Esses novos defensores, eles devem já começar a atuar a partir de quando? Ainda em 2013 ou não? Só no ano que vem? E eles vão ser divididos de que forma pelos municípios? Eles certamente já agora nesse ano de 2013, eles já deverão, porque o concurso está previsto para ser concluído em setembro, então em outubro já deverão estar tomando posse e ainda esse ano já deverão estar se deslocando para suas comarcas. E eles serão distribuídos nas comarcas de acordo com a classificação. Aqueles melhores classificados deverão ser colocados nas comarcas, nas melhores comarcas, nas comarcas mais próximas, Então, sempre obedecendo exatamente a classificação. Todas as comarcas vão ser contempladas ou não? Vocês vão dividir de acordo com o volume de processos, a necessidade de cada comarca? Isso. A própria lei orgânica da Defensoria Pública, ela estabelece critérios. E um dos critérios é exatamente esse, que leva em consideração aquelas comarcas onde existe uma maior demanda, em termos das necessidades, do local. Então, nós podemos destacar, por exemplo, hoje nós sabemos que Itacoatiara, Manacapuru, Quari, são comarcas onde há um volume muito grande, uma necessidade muito maior da presença, eu diria, do aparelho judiciário como um todo, o juiz, o promotor e o defensor público também, para que os processos possam ter andamento. Essas cidades, então, podem vir a ter mais de um defensor público. Inclusive, essas maiores deverão contar com mais de um defensor público, até porque são comarcas que possuem mais de uma vara, algumas, inclusive, possuem juizados especiais, então deverá contar com mais de um defensor público. Agora, a nossa intenção é procurar atingir alguns municípios menores também. Poderemos criar polos, por exemplo, Então, defensores públicos que estiverem numa comarca maior
mas que tiver um outro município menor próximo, ele pode perfeitamente dar uma assistência entre outro município. A nossa intenção é procurar estender, ampliar ao máximo a atuação da Defensoria Pública, a atuação do Defensor Público, de modo a tentarmos atingir todas as comarcas do interior. Doutor, o Conselho Nacional de Justiça, em parceria com o Tribunal de Justiça do Amazonas, deve realizar ainda neste semestre um mutirão carcerário, quer dizer, para tentar melhorar aquela situação, aquele problema que existe no sistema prisional, que é a manutenção de presos, né, que já deveriam estar fora da cadeia. Né? Esse mutirão carcerário vai ter alguma participação da Defensoria Pública? Sim, a Defensoria Pública no Brasil como todo, ela tem uma participação muito grande nesses mutirões realizados pelo CNJ em todo o Brasil. Analisa também progressão de regime, sim. Tudo isso é avaliado. Todas as questões relativas aos presos, né, porque os mutirões eles são feitos muitas vezes em unidades provisórias, né, que recebem presos provisórios, como em unidades onde os presos já estão cumprindo pena. Então, agora houve uma reunião essa semana no Tribunal de Justiça, da qual a Defensoria Pública participou. Como eu disse, sempre a Defensoria Pública é convocada, porque ela tem um papel importante. Hoje em dia, a Defensoria Pública ela é considerada um órgão da execução penal. Então, além dos juízes e promotores, o CNJ está chamando a Defensoria também para, através dos defensores públicos, funcionarem nesse mutirão, elaborando as peças de defesa, pedidos de progressão de pena, de livramento condicional, em alguns casos de soltura. Então, a Defensoria Pública certamente terá um papel muito importante na realização desse mutirão que ocorrerá aqui em Manaus no mês de agosto. Já foi definido, então, a data? Exato. A previsão é durante o mês de agosto. Dia 1º até o final de agosto é o período em que o mutirão estará se realizando aqui na nossa cidade. Quantos defensores vão participar? A previsão é de 6 defensores, né? 6 defensores que deverão estar se dedicando exclusivamente à atuação nesse mutirão. Como é que está estruturada a Defensoria Pública do Estado hoje aqui na capital? A realidade, no que diz respeito ao número de defensores hoje, nós podemos dizer que não é das melhores, né? Nós temos um número de defensores muito reduzido, somos apenas 47 defensores, tanto é que todos estão atuando na capital, até porque hoje em dia nós temos, todos são defensores públicos de primeira e segunda classe, que justamente a atribuição é para atuar na capital. Então, esses 47 defensores não são suficientes para suprir sequer a demanda da própria capital. Nós temos algumas varas, alguns juizados especiais que não têm defensor público, até porque desses 47 defensores, 3 compõem a administração maior da defensoria, no caso o defensor geral, o subdefensor e o corregedor geral. Que não atuam efetivamente nas varas. Isso, que não estão atuando na atividade fim, atendendo os carentes e atuando em juízo. Fora isso, nós temos alguns defensores que estão à disposição de outros órgãos e veja, nós temos ainda o problema daqueles defensores que, por uma questão de direito, estão gozando férias ou de licença maternidade, licença saúde. Então, na verdade, a Defensoria Pública termina contando com um número, em média, de 39, 37 defensores públicos na capital, que é um número muito pequeno. Daí a grande importância da realização desse concurso, né, que virá duplicar esse número, até um pouco mais. Já melhora bastante a situação. Melhora bastante, nós teremos condições de atender o interior e na medida em que esses defensores forem promovidos para a capital, então a capital também estará sendo fortalecida. Como também esses defensores que estarão no interior poderão eventualmente vir atuar durante um certo período aqui na capital. Então é de suma importância que esse concurso seja realizado, seja concluído, porque os maiores beneficiários serão os cidadãos carentes do Estado que tanto necessitam da assistência jurídica da Defensoria, não só no campo do litígio, ingressando com a ação, mas até mesmo, como a Defensoria Pública atua muito, orientando, prestando, porque muitos dos cidadãos que procuram a Defensoria Pública
na maioria das vezes eles estão querendo apenas uma orientação. Mas é simples, né? Simples, são situações às vezes muito simples, que para o cidadão parece ser uma situação difícil de ser resolvida, né? E que procurando o defensor público, que é um profissional do direito capacitado, ele recebe uma orientação e ele já sai dali praticamente com seu problema resolvido. Os defensores começaram, se não me engano, no ano passado, a fazer atendimento nos bairros, num programa chamado Defensoria Itinerante. Esse programa ainda está em andamento? Exato. A Defensoria Itinerante é um programa desenvolvido, um projeto, iniciou como um projeto desenvolvido pela Defensoria Pública, que tem se revelado muito exitoso. A Defensoria Pública ela possui um ônibus adaptado para funcionar como escritório. Nós temos carteiras, para atender até 8 pessoas ao mesmo tempo. Então, através desse ônibus, nós temos nos deslocado para os bairros mais longínquos, os bairros mais distantes, justamente para procurarmos aquelas pessoas que têm mais dificuldade de se deslocar aos nossos núcleos. Porque nós sabemos que existem muitas pessoas que, às vezes, até por desconhecer o trabalho da Defensoria Pública, não a procuram. Doutor, eu gostaria de saber o itinerário desse ônibus para esse segundo semestre, mas logo depois do intervalo. Pois não. Não saia daí, nós voltamos já já.